E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho nesta borboletinha que não está na cozinha, né, César? Ei, César, não tá fazendo chocolate? Não, hoje tá abordando. Não tá na cozinha, não tá... O César falou agora, o que você falou agora mesmo que eu falava? Ah, não sei, né? Alguma coisa que eu brincava com eles, eu continuo brincando, o borboletinho que tá na cozinha. Deixa eu aprender um pouquinho, coisas que mãe fica aí brincando, zoando com o filho. Eu sempre fui assim, né, Cezinha? Sim. Sempre brincando com eles, né? Eu fui uma mãe, né? Sou uma mãe, que quando eles eram pequenos eu jogava muito videogame com eles, Quem? né? Quem? A gente parou com isso, a gente prometeu um com o outro. A gente brincava e brinca tanto aí que a gente teve que prometer um pro outro, porque a gente fala, como é que é? Quem perguntou? Isso aí a gente pegou do meu irmão, Eric, e era tudo quem perguntou. Olha o Johnny falando, preciso voltar a comprar essas aulas. Ah, que delícia! E hoje nós vamos, olha só, Johnny, não foi nada combinado, né? Mas hoje eu vou fazer pintura de agulha nessa borboletinha pequenininha. Tá certo? E aí eu tava dando uma olhadinha nas borboletas, eu fiz recentemente, nossa, que barulho é esse? Falando em videogame, parece um negócio de Sabe o que joguinho. acontece? Eu liguei o microfone, sabe o que foi? Eu esqueci de ligar o microfone, eu estou com o microfone, mas eu não liguei. Será que o som vai melhorar, gente? Eu acho, né? Eu acho que vai melhorar. Pronto, agora sim. A pessoa aqui colocou A o Maria te microfone. mandou 75 estrelas. Obrigada, querida, obrigada. Eu fiz recentemente uma borboleta que é a monarca, né? Deixa eu aqui pegar. Não vou, filho. Eu vou cair daqui. Pega ela pra mamãe, por favor. Pedro. Pergunta: quantos fios foi feita a guirlanda e qual ponto? Bom, olha, nós fizemos alguns pontinhos aqui, né? Nesse bastidor. Isso, obrigada. Deixa eu ver se eu tiro daqui desse suporte. Ó, recentemente eu terminei a borboleta, que é a monarca, né, filho? E ela ficou muito legal. Daí foi aquela história que eu tive que colocar um outro tecido, porque ela não era monarca, acabou virando. Era monarca, mas não era para fazer a pintura de agulha. Enfim, consegui terminar depois de um long time. Lavei ela, inclusive, né? E aí eu consegui colocar aqui no bastidor, pequenininha, tudo. E eu não vou fazer a monarca, eu vou fazer uma amarelinha. E eu escolhi as cores e já eu vou passar para vocês. Você disponibilizou o risco no Facebook? Sim, tá na comunidade Bordando com a Geabessia, certo? Sempre no álbum de 2021, que daqui a pouquinho já tá acabando. Chequem sempre a comunidade, gente. Tá sempre lá. Tá sempre lá. Esses gratuitos, sim. Aqui eu fiz, no meio, eu fiz 5 pontos caseados. E na lateral eu preenchi com ponto cheio. Aqui nós fizemos o ponto apanhado no francês. Aqui é ponto cheio também, mas a gente fez a partir da pontinha aqui, né? Faz a pontinha. Ponto haste. Aqui eu usei mais fios. Usei um tom mais escuro somente no francês. E foram basicamente esses pontos. Aqui nesta parte ainda falta dar detalhe, ainda falta bordar algumas. Ontem eu estava bordando um pouquinho, olha. E eu consegui finalizar essa parte aqui um pouco. Ainda falta pegar o lilás aqui para fazer, que foi a sugestão da Ieda. Um grande beijo, que ficou muito bonito, né? Eu fiz aqui, ó, com o lilás. E falta só preencher aqui. Se der tempo a gente faz, se não fica para depois. Que é você fazer essa divisão aqui certinha. Deixa eu ver se eu consigo já dar um pouco de zoom para vocês. Peraí. Acho que hoje não tá tremendo nada. Acho que eu deixei muito. Isso, ó. Olha aqui, ó. Eu fiz essa parte aqui, a partir do mesmo ponto, eu puxei o ponto cheio, tá certo? E nessa borboletinha bem pequenininha, nós vamos trabalhar a pintura de agulha. Mas, gente, não é a pintura de agulha realmente realista, no sentido de copiar fielmente a uma imagem de uma borboleta. No caso, por exemplo, desta daqui que foi a monarca, eu usei olha de pertinho, olha só, eu usei uma imagem para eu me inspirar, né? Então eu fui lá na imagem e eu fui fazendo e assim, ela foi nascendo assim. Eu não era essa a intenção de fazer dessa forma, eu ia fazer de outros pontos e acabei fazendo na pintura de agulha. Tá certo? E eu puxei algumas imagens na internet só para eu ver cores, pensar um pouco. Aí a gente tinha falado que nesse trabalho aqui não tem amarelo, né? Então eu vou tentar jogar um pouco de amarelo, mas não vai ser muito. Vou jogar mais um laranja e amarelo. E o que eu escolhi são esses tons de linha.
E vamos ver se vai dar certo. Assim, eu escolho as linhas, mas não é uma coisa assim que fica, tá engessado, que é só isso, né? Eu vou testando, né? Como eu escolhi, e ainda tem, pra gente dar um pequeno degradê aqui, puxar um pouquinho dessa parte aqui, ó. Vamos ver se você vai entender mais ou menos isso aqui, ó. E a gente vai trazer a claridade assim, ó. Certo? Mais ou menos isso aqui, ó. Então, a gente 403 é o preto, 382 que é o marrom bem fechadão, né? Aqui na tela quase, né? Não chega a ser, não é preto, mas tá vendo aqui, ó? Dá pra você ver que é bem, o pessoal do Instagram não tá vendo direito. Virar aqui um pouquinho, pronto. Ó, tá vendo? Então, ela fica bem, vai dar um degradê aqui um pouquinho, que é o que eu quero. Esse 333, que puxa um pouco da família do vermelho, vem puxando pro laranja para clarear com o 298. Então, mais ou menos isso. Gente, mas olha o tamanho da borboletinha, esse monte de cor, mas é assim, às vezes são pontinhos bem delicados, bem pouquinhos que nós vamos dar, tá certo? Então, é uma coisa assim que a gente vai criar junto. E aí eu fui lá dar uma olhadinha, e aí eu escolhi mais ou menos uma borboletinha que eu acho que vai ficar bom. E aí a gente vai fazer essa parte escura. Então vamos lá, só pra a gente desenhar. Eu não vou riscar, tá, gente? As linhas guias, elas são muito importantes na pintura de agulha, mas eu não vou riscar. Porque esse tecido aqui é muito ruim de riscar, né? Confesso que ele não é muito legal, ainda mais essa ponta bem fininha dessa caneta. E eu vou, peraí, deixa eu diminuir aqui. Tá certo? Deixa eu ver, tô quietinha. Então, aqui, olha, nessa parte, essa parte aqui da asinha vai ser a parte que começa com pretinho, aí vem o marrom, aquele mais avermelhado. Vou descer com o laranja um pouco e o amarelo. E aqui depois tem a parte do corpinho, aí a gente depois puxa a manteninha, não vou nem riscar, né? Eu puxo a manteninha aqui assim, bem pequenininha, um pontinho de nada com um fio. Pintura de agulha, a gente usa um fio para trazer um pouco a realidade. Então, vamos ver como é que ela vai ficar, como é que a gente vai começar aqui. Eu vou começar no preto mesmo, para puxar essa pontinha aqui e estas daqui. E eu tenho essa pontinha e mais um pouquinho aqui em cima assim também, tá? Então, é um processo, né? E aí agora é a parte que a gente concentra, porque senão, né? E pintura de agulha a gente não pega muita linha. Não é a medida de um braço, é praticamente a metade do que a gente costuma utilizar. Bem pouquinho mesmo. Marisa tá lá conosco. Olha só! Boa noite, beijo, Marisa. Que honra, hein? Olha só, estou muito honrada sempre aqui com a sua passagem, o seu prestígio. A professora. Com certeza, a Marisa, minha eterna professora, minha amiga. Um grande beijo para você e toda a sua equipe aí, com seu trabalho maravilhoso. Gente, eu vou usar aqui uma agulha bem fininha. Essa aqui tá torta, inclusive, mas eu vou usar assim mesmo, tá? Porque as agulhas, elas acabam dando uma entortadinha, não tem como. Esse linho aqui é um linho um pouquinho mais maleável. Então, a gente consegue a trabalhar, e aí você vai ver que de repente até ela vai ficar bem, quase que você vai ver que ela está muito pequena para o tamanho da abertura do tecido, da trama do tecido. Mas a gente vai colocando as linhas e aí você vai sentindo que dá certo de você trabalhar num tecido que tem uma trama um pouquinho mais maleável, certo? A pintura de agulha sempre é melhor que você consiga usar um tecido que tenha uma trama um pouquinho mais fechada, fica melhor, tá certo? Deixa eu pegar aqui a linha preta, eu uso sempre da cor corrente, não sei o que acontece, mas ela solta bastante pelinho e aí às vezes fica difícil de passar na agulha. Já por que uma agulha tão fina assim? Que nós vamos usar agulha, né? Nós vamos usar uma... Às vezes eu penso que eu tô falando uma coisa e aí eu falo outra. A gente vai usar um fio só da linha, tá vendo? Como a técnica de você passar a linha, quase que saiu. E eu preciso da agulha fina para poder partir a linha, para fazer a técnica da pintura de agulha. A pintura de agulha não tem um ponto específico. Vamos fazer o ponto da pintura de agulha. Eu não sei o ponto da pintura de agulha, eu sei a técnica. Aqui nessa parte, aqui nessa pontinha, eu vou prender a minha linha, aqui dentro mesmo. Posso prender fora e depois arrematar, tanto faz. Eu prefiro já prender aqui. E eu costumo, gente, e é o que eu ensino, prender aqui pelo direito, tá?
Não, eu não vou pelo avesso, não, porque eu teria que virar aqui e tudo mais, vai ficar um pouco mais complicado. Então, eu tenho que dar micro pontinhos aqui, pelo menos uns 2, para prender essa minha linha. Nós vamos passar os pontinhos aqui. E daqui a pouco eu já tiro esse excesso de linha que ficou. Vamos lá. A Ivonete com a gente, que legal. Um beijo, Ivonete, que maravilha. Estou muito feliz com pessoas tão queridas aqui conosco. Claro, né? Você nos ajuda quando você chama mais um, curte, dá um like, me siga, se inscreva no canal. Todos os dias a gente tem vídeos para vocês. Boa noite. E qual é a diferença entre a pintura de agulha e o ponto matiz? A pintura de agulha é da família do matiz. O que é o matiz? É um preenchimento que você dá fazendo matizado com você inclui as cores, né? Você consegue dar um degradê, fazer ali o preenchimento com os pontos, né? Então no curso eu te ensino 3 técnicas. Eu ensino ponto longo, ponto curto, que é o tradicional, e o haste estendido, da qual eu sou especialista, e a pintura de agulha, que a gente consegue trazer a realidade. Como eu disse, eu vou fazer essa daqui um pouquinho próximo da figura que eu olhei ali que eu dei uma olhada não vai ser uma cópia fiel, como por exemplo na outra borboleta que eu mostrei. Então o matiz, ele é um desencontro de linhas, né? Você vai fazer o seu preenchimento desencontrando as suas linhas e você vai, dependendo da técnica, você consegue fazer aí trabalhos bem realistas e bem bonitos. Então a pintura de agulha, ela usa vários momentos, ela pode usar o haste, ela pode usar o ponto partido e ela pode usar o ponto longo e o ponto curto. A base é o ponto longo e o ponto curto. E cadê a Grazi? Ela sumiu? Nossa, a Grazi não. A Grazi tá ótima, ela tá bem. Falei com ela hoje. Falamos e ela tá lá nas coisinhas dela. Tá super bem. Cabeluda, tá bem. Daqui a pouco ela retorna. São pontinhos bem pequenininhos. Esse tecido poderia estar um pouquinho mais esticado aqui. Eu teria que tirar ele daqui, esticar ele um pouquinho mais. Deixar ele bem esticadinho, bem tamborim, que a gente fala. Veja, aqui são pontos bem pequenininhos, até porque a borboletinha é bem pequenininha, né? Eu ia dar um contorno nela, mas decidi não dar. Dependendo do que você vai fazer com a pintura de agulha, é sempre aconselhável que você faça, você quer aquela borda bem certinha, fazer um contorno ali nas pontinhas para ficar bem certinho. Gê, foi você que bordou as letras em verde e vermelho com as festas? Tem como você mostrar um pouquinho que ponto você usou? Esse trabalho nós estamos fazendo com o pessoal do Armarinho São José. Um grande abraço para o Armarinho São José. Depois no final, Cezinha, me lembra que eu mostro? Isso eu não vou pegar agora. Fui eu mesma, eu inclusive fiz, eu havia aberto uma caixinha de perguntas, foi uma enquete que eu fiz nos stories, no Instagram, que vai lá para minha página depois, e eu mostrei a diferença dos 3, da enquete que eu fiz, a diferença dos 3 pontos que eu coloquei lá, né, o que você achava que era o ponto cicatriz, ponto repolho ou ponto cicatriz, ponto repolho e o ponto... Peraí, eu já esqueci. Gente, milhões de coisas na minha cabeça. Pirulito. Né? Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui foi o exemplo que eu fiz para vocês nos stories. Já saíram, porque os stories ficam por 24 horas. Eles já saíram e eu acabei mostrando a diferença da execução de cada pontinho, certo? E as aulas do Armarinho ficam lá no Armarinho, tá? Na página do Armarinho.
Tô tentando não pôr a mãozona em cima, mas não tem jeito. Eu quero ver aqui o que eu tô fazendo. Vai ficar muito bonitinha essa borboletinha. Com certeza que vai ficar linda. E a pintura de agulha, gente, é uma técnica da qual o avesso, às vezes, é um outro bordado, inclusive, sabia? A gente não tem que se preocupar muito em ficar muito certinho. E o avesso, eu gosto do meu avesso sempre em ordem, da minha pintura de agulha. Mas se ficou aquele verdadeiro caos, vamos em frente, tá? Não se desespere. É assim mesmo. Porque às vezes, ó, por exemplo, eu tô aqui, né? Então, esse meu tecido, ele tem uma transparência, tá? Então, mesmo se eu, não sei se você consegue ver aqui, mesmo se eu tampar aqui o avesso, né? Colocar um forro, um outro tecido e tudo, vai ficar, se você, ainda mais o preto, né? Se você passar a linha de um lado para o outro assim, às vezes pode aparecer. Então, eu tenho só essa preocupação. Agora, por exemplo, aqui, olha, eu posso vir aqui, ainda falta um pontinho, eu posso vir aqui e fazer isto, porque como a gente tem um pouquinho mais de trabalho, vamos colocar assim, mais pontinhos que a gente executa na pintura de agulha, você não deve ficar se preocupando demais, porque senão vai levar no mínimo o dobro do tempo que você faz, né? A pintura de agulha. Então aqui, por exemplo, eu vou virar aqui para você ver o avesso, como ficou passada a linha. Tá vendo que ficou passada a linha aqui? Vamos ver se o pessoal do Instagram tá um pouquinho mais perto. Tá vendo? Ficou a linha passada aqui. Isso não é um problema na pintura de agulha. Na pintura de agulha, vamos em frente e de boa, tá? Então, aqui, por exemplo, essa parte do preto já concluí. E eu preciso vir para essa outra partezinha aqui, para fazer mais ou menos essa daqui, ó. Você pode ir riscando para você ir dando detalhes se você quiser. Aí eu tenho que vir aqui, mais ou menos aqui, ó, e puxar algumas as pontinhas ou essa daqui. Então eu posso vir, por exemplo, direto aqui, a linha vai ficar passada, porque depois vai vir bordado aqui. Boa noite, estou amando fazer esse trabalho junto com você, está ficando lindo. Gostei do bastidor. Que parabéns. Bom. Que bom. Ó, aqui você pode... Quais são os pontos que, se você não quiser fazer pintura de agulha, enquanto eu vou dando meus pontinhos aqui, você pode usar quais pontos aqui? Você pode fazer um ponto cheio, você pode fazer um contorno e dar aí um degradê com o próprio contorno. Você pode fazer na ponta uns caseadinhos pequenininhos, pode usar 2 fios da linha Moliné. É uma peça bem delicadinha, bem pequenininha, né? Então, por isso que eu escolhi a pintura de agulha, porque vai ficar bem delicadinho, né? Perceba que eu não estou apertando demais os pontos, porque vai vir mais lindo. Então é um processo a pintura de agulha. Mas se você fizer o pontinho cheio, eu já fiz borboleta um pouquinho maior, inclusive, no ponto cheio. Daqui a pouco eu vou pegar, a Cezinha me ajuda a lembrar, porque a sua mãe ainda esquecida. O caderninho... Não, esquecida, a gente não te larga por aí. É com essa história. César e suas pérolas. Foi o caderninho que eu fiz com a Maria São José. Maria São José, a gente... caderninho nós fizemos com a Maria São José. É que eu tô com bastante zoom, né? Deixa eu mostrar a borboletinha aqui, ó. Eu fiz uma borboleta toda no ponto cheio. Olha só, que linda. Tá vendo? Então, esta daqui você poderia fazer totalmente no ponto cheio também, se você quiser, tá? Que aí é a dica. Mas aqui eu quis inovar, vamos fazer uma pintura de agulha.
Claro que essa pintura de agulha nessa borboleta eu não vou conseguir fazer nesta aula todinha aqui, né? A gente vai estender um pouquinho e aí a gente conclui na próxima. Estou tentando dar uma curvinha. Eu tô estranhando, certo? Hã? Tô estranhando. Ok. La silla, Não sei bem. sabe? La silla, não te Ah. acordas? Assim? La silla. Tem que traduzir? sim, lá. La silla. La cosa em que... Cadê as nossas amigas Em que se queda... Uruguai, Paraguai, Argentina, né? As nossas amigas aí, elas já teriam já entendido. Perdão. Você conseguiu? Eu não conosco Não te acuerdas? substantivos do castelhano. La silla, ¿no fuiste hoy día con tu papá? Sí. ¿Ah? ¿A cambiar, a arreglar? Entonces, Essa que estou falando. Não sabes que é assim? yo que te pregunto. Nossa, hoje nós estamos, ó, treinando aqui um pouquinho o espanhol. Na minha cadeira a gente Não te foi para disse? concerto. Hã? Você ouviu? Tu te olvidaste, eu não. Eu? Não. Minha cadeira foi pro concerto, ela deu um probleminha aí, e aí eu tô com outra cadeira, eu tô estranhando. Vamos em frente. G, comprei o curso de novembro no sábado, vou comprar outro linho para fazer toalha e guardanapos com bainha aberta, Que maravilha. motivos natalinos, além dos sinos, Que lindo. mais Quero renas, ver, hein? Papai Noel, etc e tal. Quero ver, hein? Onde Posta encontra depois. esse risco? Este risco que estamos fazendo, a alma do bordado é treino, está na comunidade Bordando com a Chabécia gratuitamente para você. G, que linha poderia usar para bordar jeans? Depende. Olha, eu bordei minha camisa jeans, eu coloquei linha perlé, eu coloquei uma torsal, eu coloquei linhas mouliné. Aí, no mês de outubro, eu bordei uma jaqueta jeans infanto-juvenil com as linhas mouliné. Então, depende do que você quer fazer. Então, eu aconselho que você pode usar a qualquer linha que você tenha aí, que você deseje. Eu já usei algumas linhas, inclusive linhas da Juliana, tingidas bastante, aí né, aquelas um pouquinho mais grossas. Na minha camisa jeans, que eu fiz um gato nas costas da camisa, ficou muito bonito. Um gato? Faz tempo. Você viu que eu gosto de gato, borboleta, né? Aí a gente gosta de periquito lá, como é que chama? O Lores, né? É o Lores? Lores arco-íris. O Lores, depois eu fiz... O que mais? Tem que lembrar a bicharada aqui, eu esqueci. Eu fiz de peito ruivo, Isso, canário da terra, né? exato. Marte pescador. Olha só, César. Lembrei de todos. César, com a sua memória que não falha. Ai, que bonitinho. Só assim já tá ficando bonitinho. Agora aqui, olha, eu tenho que dar alguns pontinhos. Então, perceba que eu não estou me preocupando Perceba! com o avesso, porque ainda vai vir linhas por cima, né? Percebi que não vou me preocupar. Você vai cantar? Avesso. A gente já, Ainda vamos vão vir cantar. linhas por A cima. gente vai cantar, a gente já falou em espanhol. O que nós vamos fazer hoje aqui? É assim, por Como isso, faço para por isso entrar que é bom. nessa comunidade? gente, por isso que é bom a gente estar aqui ao vivo com vocês, porque a gente interage, brinca, conversa, dá risada, conta os causos, as histórias, né? Conta os perrengues da vida, né? Então, O que foi que você para perguntou? entrar na comunidade, como é que é? Na comunidade, a gente fez até um tutorial uma vez, já postou e tudo mais. Ó, para você entrar na comunidade é muito fácil. Você pega o seu Facebook, você tá não agora, que agora você tá comigo aqui.
Se você tiver no Facebook, é só se você tiver, mesmo que para quem tiver, ou no YouTube, ou no Instagram, não vai me abandonar, hein? Agora não é hora. Depois eu vai. Não sei postar meus trabalhos na comunidade. Peraí, vamos lá. Ó, no Facebook, você entra no seu Facebook normalmente, aí tem uma lupa. Você vai lá na lupa, coloca lá, comunidade bordando com a Jabesse. Aí você achou a comunidade, você diz lá, participar, pede a participação. Pedindo a participação, você que não está lá ainda, você precisa responder a pergunta, não ignore a pergunta. Se você ignorar a pergunta e não responder, não entra. Aí você pede de novo, entendeu? Você já está lá na comunidade e você quer postar os seus trabalhos, o que você coloca lá? É como você fosse postar no seu feed normal do Facebook. Você vai baixar a foto que está aí no seu aparelho. Sem segredo. Isso. Clica lá, coloca lá o que a gente pede, né? Por que tem que responder a pergunta? Na comunidade, nós somos muitos ali. Para, né, guardar todo mundo e não termos problemas, inclusive, não é permitido postar links, comercializar, nada dessas coisas. Ali não é para isso. Ali é para você postar os seus trabalhos, suas dúvidas, interagir com o pessoal curte, né? Elogia, você mostra o seu trabalho, tudo. Você quer comercializar o seu trabalho? Chama a pessoa no particular. É só você chamar no Messenger, né? E aí você conversa entre vocês, tá certo? Mais fácil. E aí o que acontece? Toda publicação passa pela peneira, pelo pente fino, tá certo? Então a gente avalia se está dentro. Porque o que acontece, gente? O povo posta, infelizmente, né? Culto evangélico, eu sou cristã, né? Mas ali é bordando com a Jabesse, né? Bordado livre. Não é crochê, não é tricô, é bordado livre, certo? E aí o que acontece? A pessoa posta lá um show, aí nós tivemos aí a perda recente da Marília Mendonça, né? Que Deus continue confortando o coração da família, né? Cuidando. Foi uma perda muito grande, muito difícil, né? E aí o pessoal fica postando show, né? Ou qualquer outra coisa. Nada a ver, gente. Não é pra isso. Porque senão entope demais, fica muita coisa. Não é legal, tá? Então, na comunidade, você posta e a gente vai autorizar também. Então, você fez a postagem hoje, ainda não teve autorização, não apareceu, é porque a gente ainda não conseguiu aprovar. Mas a gente aprova se estiver dentro das nossas regrinhas, certo? Então, é só isso que a gente pede, a colaboração de vocês, certo? Até para que não se torne um incômodo, né, gente? O que uma pessoa acha legal, ela posta, porque, e a outra pessoa não acha legal. Tem muito, né? exatamente. Nós temos um tema na comunidade, a gente esse tema. Tem tantos grupos, tem tanta Aí ele se mandou um monte de coisa. estrelas, legal. Quem foi? Eunice, querida, muito obrigada, viu? Deus abençoe. Tem muita gente, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então a gente, para preservar todo mundo. Mas é simples, gente. A comunidade nada mais é do que um grupo no Facebook como os outros, tá? Para você participar, você participa da mesma maneira que você participa nos seus outros grupos. Não tem segredo. Ó, gente, aqui, por exemplo, eu tenho que fazer aqui em cima, deixa eu ver. Essa parte aqui, ó. Eu acho que aí já vai cobrir, eu consigo passar a linha. Tá vendo que a linha ficou passada? Só tô virando para você ver. Né? Então a linha vai ficar passada sem problemas. Isso aqui vai ser todo coberto, tá? Então só não vou deixar a linha para fora, né? Assim, então eu não me preocupo mesmo. Eu vou aqui no bordado, sendo feliz, mandando bala e vamos lá, deixando o avesso ali arrumadinho, mas sabendo que vai ser coberto, tá vendo? Esse linho realmente, ele é um linho um pouquinho, com a trama um pouquinho mais aberta, mais chatinho de bordar, só isso. Aí você não pode apertar muito, porque senão ele acaba franzindo, né? Se aperta o ponto, não pode, né? Então, como eu sei, até outro dia alguém me perguntou, me lembro quem, aonde, com relação ao tamanho do ponto, né? Como que a gente sabe a tensão, é o peso da mão mesmo, você tem que sentir. Então, meu dedo está constantemente aqui embaixo, eu não estou segurando o bastidor, porque o bastidor está preso num suporte. Ajuda bastante a pintura de agulha, o suporte, né? Se você não tem o suporte, o que você deve fazer? Você deve segurar o bastidor na sua mão. Mas a pintura de agulha
assim, é praticamente obrigatório você usar o bastidor, porque o tecido na sua mão, você não vai conseguir esticar o tecido para você poder colocar e assentar os pontos, tá? Porque vai bastante linha. Aqui você vê, nós vamos colocar num espaço bem pequenininho, 1, 2, são 5 linhas, 3 cores, né? Vermelho, amarelo, preto e marrom. 5 cores, né? Então a gente coloca bastante linha e aí o que acontece? Na mão você não consegue esticar. Então você, para fazer a pintura de agulha, realmente o uso do bastidor é uma ferramenta indispensável, preciso utilizar. Aí você fala assim, poxa vida, quero mandar um beijo grande para a Jacira. Eu entrei rapidamente na live dela hoje, mas eu não tive condições nem de mandar um oi para ela. Eu entrei, olhei um pouquinho e ela estava falando que ela também se acostumou. Ela não gostava de bastidores, né? E a gente sempre tem que estar se reinventando e usando, né, os equipamentos que nós temos hoje à disposição. Quando eu comecei a bordar, né, na minha vida, não tinha nada desses equipamentos. As canetas que saem assim, né, gente? Você sabe que sai dentro da nossa visão aqui, por isso que a gente precisa abordar o risco certinho. Porque as canetas, elas desaparecem, mas elas voltam. Tem canetas, inclusive, que você pode morrer de passar o ferro, que não sai. Ela desaparece, mas ela volta. Né? Eu já comprovei isso daí. Né? Sem marcas aqui, nem nada. Não vamos falar sobre isso. E aí, a gente tem os equipamentos para nos auxiliar. E a gente precisa se adaptar. Né? Cada vez mais vai melhorando as agulhas, as linhas, os bastidores, suportes, tudo para nos facilitar a vida, tudo. Então aqui, atenção, a gente vai controlando, né? Você viu que assentou o ponto no tecido, beleza, só não pode também deixar muito frouxo, porque depois que tirar o bastidor fica bem ruim, né? Diga, meu filho. A única dificuldade que temos em bordar pintura de agulha é que nem vemos o tempo passar. Não é? Podemos deixar queimar o arroz. Não queima arroz, não. Não queima porque o arroz tá caro ainda, hein, gente? Queima não. Faz o arroz, come direitinho. Por esta. Preto. 403 da Coats corrente preto. Bem escuro, tá? Agora eu vou pegar aqui um pouquinho marrom e a gente já vai colocar o outro tom. E esse tá usando só um fio? Só um fio, com seja agulha eu faço com um fio. Direção iniciante, você acha importante adquirir suporte também? Eu acho que por enquanto, você que está iniciando, não que eu não queira, né? Pelo amor de Deus, ainda a gente sempre indica aqui o Pedro Artefatos, né?
Mas eu acho que você precisa primeiro se adaptar ao bastidor, né? Faça uma adaptação ao bastidor. Aqui a linha preta, eu até poderia deixar ela aqui. Então vamos aprender a bordar melhor até o humor da gente, me sinto mais leve. Com certeza. Quem disse isso? Shirley. Shirley, que lindo. E aí ele tá falando, boa noite, Vinha. Hoje não vai dar pra fazer você, porque tô bem, graças a Deus, mas a minha... E com a minha filha, uma das netas do Gênio, faço 77 aninhos, estou de olho no fornação, uma pizza com lanchinho. Querida Eli, parabéns, muitas felicidades, Deus te abençoe. Vai lá curtir a família, lembrando que as nossas lives ficam por 24 horas e aí sempre tem conteúdo para você aqui, para você acompanhar. Um prazer enorme ter você aqui, muitas felicidades, Deus te abençoe nessa nova etapa aí, que linda, muito obrigada pelo carinho por passar aqui e dizer isso para nós, né? Sim. Eu vou arrematar, vou pegar aqui com a esquerda, porque eu poderia deixar ela aí, mas acho que eu não vou usar mais o preto agora. E tá desfiando a linha. Diga. Patrícia tá falando assim, comecei a bordar ponto cruz sem o bastidor. Os pontos não ficavam bonitos, comprei um bastidor simples sem regulagem, porque era muito caro. Amei, os pontos ficaram uniformes, é a mesma coisa no bordado livre, não consigo bordar sem bastidor e já tentei, horrorível. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu aprendi a fazer o ponto cruz, né, que eu sempre conto as histórias, não senta que lá vem a história. Eu sempre conto para vocês que eu aprendi o ponto cruz e não sabia que eu tinha que pegar a linha de meada e desfiar. Eu vou pegar o marrom agora, tá? Eu não sabia que eu tinha que desfiar a meada. Aliás, eu não queria bem. Bom, eu vou puxar no marrom. Podia usar o 400 e alguma coisa que não estava na minha caixinha. E aí o que acontece? Eu não sabia que desfiava a linha, mas depois eu aprendi que tinha que desfiar a linha, né? Para fazer o ponto cruz e tudo mais. E eu nunca usei o bastidor para fazer ponto cruz na minha vida, nunca. Aí conheci Grazi, né? A Graziella, como que é o sobrenome dela? Grazi Calegari. E ela usa bastidor. E aí eu experimentei usar o bastidor para fazer um pouquinho de ponto cruz, mas bem pouco, tá, gente? Porque o meu foco hoje é 100% bordado. Aí outro dia eu peguei um pouquinho o crochê, né? Que já dei tanta aula, fiz tanto na minha vida e dá super certo, dá muito certo fazer também o ponto cruz com o bastidor, mas antigamente não se usava mesmo o bastidor para fazer o ponto cruz. Então eu me adaptei, achei que ficou muito legal, super de boa e eu recomendo mesmo, você que está iniciando, que você tenha realmente bastante paciência para se adaptar ao bastidor e procure sempre um bastidor de regulagem. Gente, este bastidor que eu estou usando aqui, ó, ele é de plástico, ele é de regulagem. Eu não gosto muito dele, confesso para vocês. Ele já está aqui há um bom tempo, deve ter marcado bem o meu tecido, porque eu não tirei ele daqui. O bastidor que vai vir aqui é um pouquinho menor, então sempre quando você vai fazer um trabalho que vai ficar direto no bastidor para você executar o seu trabalho, utilize um bastidor maior da onde vai ficar em definitivo naquele bastidor, tá certo? Porque a marca vai ficar escondida depois, tá certo? Esse daqui, ele não é caro, esse daqui não foi caro. E eu sei que não é caro, você encontra mais barato, só que vamos levar em consideração que tudo hoje, tudo, não só os materiais de artesanato, como tudo subiu horrores, mas é verdadeiros horrores, está tudo muito caro, gente, muito caro. E ainda a gente liga lá no noticiário e fala que teve quanto aumento da inflação? 3%? Os caras viajam na maionese, mas enfim, né? A gente sabe que não é 3%. Porque um quilo de um saco de arroz que custava, sei lá, R$10, hoje 30 você já pagou, né? A gente já pagou quase R$30. Então não existe isso. Bom, mas enfim, não estamos aqui para falar sobre isso. Mas é custo-benefício com relação ao bastidor. Esse bastidor aqui eu comprei há bastante tempo atrás e eu não gostei muito dele, mas eu uso ele, continuo usando, né? Então, você precisa encontrar um bastidor que você consiga ter ele para você utilizar, deu um nozinho aqui. E aí você consegue utilizar ele e ele conservando ele é pro resto da vida, gente. Cadê minha agulha? É pro resto da vida. Eu tenho bastidor
de madeira, de regulagem, de quando eu comecei. E eu não usava, eu comprei, não me lembro porquê. Eu tinha umas guirlandas que eu fazia de bala de Natal para fazer na porta, que eu aprendi, aquelas balas vermelhas, uma ponta com embalagem vermelha. Nunca que a gente chupava aquelas balas, né? Mas fazia umas guirlandas lindas, maravilhosas. Eu fiz muito, vendi inclusive. E aí o que acontece? Eu comprava bastidor para fazer isso. Como eu devo ter encontrado só de regulagem naquela época, isso vamos falar de mais de 20 anos atrás, eu só usava a parte interna e a parte de fora ficava. Entendeu? Então a gente não tinha noção, né? Ih, gente, tem um nozinho aqui. Não coloquei a linha agora, acho que vou ter que tirar. Mas esses nozinhos são os mais chatinhos da face da terra. E eu não tô enxergando aqui, ó. Eu não liguei a luz. Liga a luz aqui pra mim, filho. Por favor. Opa, agora sim clareou. Às vezes você consegue puxar a linha e aí ela vem, né? E eu tô usando a ponta pra tentar tirar e pode até mais claro que aqui, mano. Devia ter ligado antes. Esqueci, filho. Pronto, eu tirei. É que a linha tá um pouquinho comprida, ela já tava cortada. Eu devia ter cortado essa linha, né? Mas para aproveitar aqui eu não cortei. Acho que eu vou cortar, porque senão fica muita linha, ela enrosca muito rápido. Não consigo usar bastidor para fazer ponto. Então, é uma questão de adaptação mesmo. Tenta um bastidor menor, tá? Vamos lá. Agora vamos fazer aqui um pouquinho do marrom. A gente tem mais 5 minutinhos? Olha. A cara do Cheja. Hoje é quinta-feira? Hoje é. A gente tem um compromisso, né? Tem? De macarrão, cadê? Hoje não foi macarrão. Mas aqui. Minha sogra, quando eu conheci, faz tempo, mas 30, né? Ela tinha certinho o cardápio dela pra semana. Então, quinta-feira era dia de macarrão. Né? Dona Ivone. Acabou de fazer 90. Noventão, minha sogra. Anos de vó. Pedrinha tem vó. Eu me sinto apto a abordar qualquer coisa, pois até com ponto correntinha faço bordados lindos. Que maravilha! Conceição aí, ó, arrebentando o bordado. Isso mesmo, Conceição, isso mesmo. Parabéns. É isso aí. Eu uso bastidor, quer dizer, ainda estou no ponto que estou apanhando o bastidor, mas estou começando a me acostumar devagarinho, Rivos. Isso mesmo, tem que ir devagarzinho, gente. Tudo que a gente vai fazendo, começa fazendo na vida, eu vou falar primeiro por mim, tudo é uma fase de adaptação, né? Então, quando eu outro caos aqui da G, as histórias de G, né? Quando eu fui, a primeira vez que eu fui fazer aula de bordado Hardanger, não foi nem bordado livre, foi Hardanger, né? Depois aprendi Leila Jacob que não é Hardanger. Ainda tem uma outra forma mais assim para falar, né? Mas tudo bem. Então, quando eu fui aprender o Hardanger, eu tive uma colega de curso que ela falava: Gê, vai fazer aula com a fulana. Na época, por favor. Vai fazer aula de crochê. Eu falei: querida, eu sei fazer crochê, eu aprendi com a minha vovó, né? Vai, não, você vai gostar, não sei o que tal. Fui lá, tá bom, vai. Tanto que falou naquela época, nossa, faz tempo assim, gente. Vai lá. Aí eu vi que eu fazia de uma forma diferente, tudo é técnica. E naquela ocasião, aquela professora me ensinou uma maneira mais, não era a maneira mais correta, mas a maneira mais adequada para evitar, inclusive, dores. Então, a gente está falando de bastidor, o bastidor evita também dores nas nossas mãos, para segurar, você não fica tensionando tanto o seu tecido, tá, gente? O bastidor é justamente para isso. Qual é a cor do marrom, por favor? É o 382. 382. E a Idalina está compartilhando que ela fez de um bordado, um bastidor de bambu para casamento, porta-aliança, ficou lindo. Eu imagino que deve ter ficado lindo. Com certeza. Por enquanto tá tudo muito escuro e daqui a pouquinho a gente já vai colocar, né? Não vai dar para colocar agora. A gente vai colocar depois
a parte mais avermelhada e depois o laranja. Prefiro bordar com bastidor na mão de 8 centímetros. Adoro com bastidor grande, mas maior do que 10 centímetros, dói minha mão. Sim. Desconfortável para bordar. Por isso que, nesse caso, você, para bastidores maiores, você precisaria experimentar um suporte de bastidor. Porque é tudo de bom.com usar um suporte com um bastidor, principalmente para fazer uma francês, para fazer este aqui. Todo esse trabalho aqui, gente, eu usei no suporte com vocês, não foi? Eu gosto de fazer aqui ao contrário, mas vamos fazer ao contrário. Gê, pode bordar as letras em verde e vermelho? Pode fazer o ponto que eu decidi usar, como é um trabalho um pouquinho mais delicado, eu decidi, tem um pontinho mais aqui, eu decidi, um pouquinho mais aqui em cima, decidi usar linhas bem delicadas, pronto. Já vejo que a borboleta vai ficar linda. Já começou, né? Já tá ficando um pouquinho. Então, você pode usar o ponto, outro ponto, pode usar o ponto pirulito, pode usar o ponto haste, pode usar o ponto correntinha, pode usar 2 fios, eu usei um só. Aqui é um marrom, um pouquinho, é um número a menos que esse aqui que eu estou usando. Vê que eu já estou indo ali do outro ladinho, para ir completando. E aqui eu tenho na memória o que eu vi da borboleta, mas eu já estou o quê? Já colocando aí os meus, a minha composição aqui do que eu quero fazer neste trabalho. E assim eu vou preencher um pouquinho. Aí você consegue ir acompanhando um pouquinho. Mas acho que já deu, né, nosso tempo. Eu quero mostrar aqui para você o e-book que você vai salvar aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet, enfim. Mostra aquele bordado lá também. Que falou. Vou mostrar tudo. E aí, olha, eu vou fazer essa parte marrom aqui um pouquinho, tá? E depois, no nosso próximo encontro, a gente faz, então, coloca este tom mais avermelhado, depois vem um pouquinho do laranja, e aí a gente vai finalizar com o amarelo. E aí pode ser que, de repente, eu coloque um outro tom de amarelo. Não sei, ainda a gente vai estudar. Tudo é uma questão de estudo. Tá certo? A gente vai estudando um pouquinho. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Estudando se aprende. Sim. Praticando, fica melhor. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Pronto.